né? Os meninos no primeiro momento estavam um pouco nervosos, né? Um pouco tensos. Tomamos o gol, mas em nenhum momento a gente se perdeu em cima do que a gente tinha proposto, né? Jogar, ter um jogo muito sólido, né? Tá bem compactado, plataformado, tanto na parte ofensiva como defensiva, né? Fizemos o gol logo no final do primeiro tempo, né? Então isso nos ajudou muito para a gente continuar com o nosso objetivo, que era fazer o resultado. A gente precisava fazer o resultado aqui em casa, né? E conseguimos. A gente foi atrás o tempo todo do segundo gol, do gol da virada, do terceiro gol, mas não aconteceu. Mas eu estou muito orgulhoso mesmo desses atletas, porque em nenhum momento a gente perdeu a concentração do jogo. Então isso mostra que os meninos estão entendendo o que é jogar em alto nível e jogar jogos de complexidade alta. A gente falava agora há pouco, antes inclusive da entrevista, desse detalhe que eu citei no começo, né? O Sampaio jogou contra um time praticamente de uma categoria superior, né? Em relação à idade desses atletas da equipe do Porto Velho e ao trabalho que está sendo feito aqui pelo Sampaio Corrêa, valorizando esses meninos mais jovens, até para montar times para o futuro e assim mesmo também abastecer o profissional. Esse é o intuito, né? As competições de complexidade alta, a Copa do Brasil, Copa São Paulo, traz isso para esses atletas, que quanto mais eles fazerem jogos de complexidade alta, mais eles vão estar preparados para jogar em alto nível no profissional. É normal pegar jogadores de 16, 17 anos e já jogar no profissional. Não importa se são jogadores fortes, mais altos, mais rápidos, eles têm que se acostumar a jogar desse jeito, né? Mas o propósito maior aqui do Sampaio Corrêa, do projeto Base Sampaio Corrêa, é a gente ter mais tempo de preparar esses atletas. Quanto mais novos eles chegarem aqui, mais tempo a gente vai ter e eles vão chegar mais prontos para jogar num profissional. Você falou da média em relação aos times que jogam essa competição. O Sampaio é o único que tem mais de 90% do elenco formado por jogadores maranhenses? Isso, a gente foi procurar essa informação, né? 90% dos jogadores aqui do Sampaio Corrêa é do estado do Maranhão. Hoje a gente só tem 2 atletas, que é o Caravaggio e o Cruz. O Cruz é de São Paulo e o Caravaggio é de Santa Catarina. Todos os atletas são aqui do estado do Maranhão. 70% mais ou menos aqui da ilha, né, de São Luís, e o restante é do interior do Maranhão. Então, eu quis trazer isso para cá junto com a minha comissão técnica para mostrar que pode se fazer futebol de alto nível com atletas do estado do Maranhão. Parar com isso de pegar o jogador que é daqui, ele estourou no Santos, estourou no Palmeiras, estourou no Flamengo, estourou no Fluminense. Ninguém aqui do estado viu? Não, a gente se preocupa com isso também. A gente não quer ser pioneiro apenas para preparar a base para subir profissional. A gente tem que ser pioneiro também para valorizar o produto do estado, que são os jogadores. Por isso que a gente se preocupa muito em preparar os jogadores que são daqui para chegar em alto nível. Se vai sair daqui para o Sampaio, se vai sair daqui para outros clubes, mas que saia pelo produto que a gente tem, que é muito bom aqui, são os jogadores do Maranhão. Tá aí detalhe do técnico Edson Medeiros. E o Sampaio, para você ter uma ideia, ele falando em relação a essa experiência, talvez hoje o jogador mais casca-grossa desse time do Sampaio Corrêa não jogou, que foi o Jailson, né? Quer dizer, o Sampaio, mesmo sem o Jailson, que tem treinado nos profissionais, tem viajado inclusive com o time profissional, o Sampaio conseguiu uma boa vitória. Ou seja, você conseguiu suprir essa carência do seu principal jogador. Sim, quando faltavam quase 10, 15 minutos para acabar o segundo tempo, nós estávamos com jogadores de 16, 17 anos. Né? Então, isso para mim mostra, para mim não, para as pessoas poderem entender o que está acontecendo aqui no Sampaio, porque trabalhar com o jogador, para você formar ele, não é uma coisa tão simples, tem uma complexidade muito grande. E quando a gente pega um jogo desse dentro do Castelão, para uma Copa do Brasil, primeira fase das oitavas de final, e saindo de um placar, perdendo de 1-0, e a gente contar com jogadores, mesmo não estando o Jailson, mesmo estando o Felipe Cauã, a gente tem um elenco que tem entendimento do todo e consegue dar conta do recado. Independente de estar ganhando, perdendo, empatando, a gente quer mostrar para esses atletas que eles têm condições de jogar em alto nível, independente de qual a categoria que esteja, ou no profissional ou na base. O time já vai na semana que vem lá para Porto Velho. O senhor falava da preocupação com o calor, clima quente demais lá, e também com as condições do local onde o Sampaio Corrêa vai jogar? Sim, mas a gente já está preparando os atletas desde no momento que a gente passou da primeira fase. A gente sabia que, independente se a gente jogar o primeiro jogo lá ou aqui, a gente sabia que ia fazer um jogo muito difícil. E a gente não pode escolher adversário, não pode escolher campo. Então a gente já está se preparando para isso. A recuperação dos atletas já começou hoje, pós-jogo, né, de ontem. Né? A gente vai recuperar quem tem que recuperar. A nossa logística para a viagem é uma logística muito complexa, não é fácil para ir para lá.
Mas a gente já está preparado, cara. Se a gente quer chegar um patamar a mais, a gente tem que estar preparado com essas adversidades. São os fatores externos, a gente não vai conseguir controlar. Mas os meninos estão muito concentrados, a mentalidade dos meninos mudou muito. Eu sempre ensino para eles, se você tem uma mentalidade de vencedor, de jogar no campo bom, no campo ruim, você tem que se sobressair em cima do seu futebol. E isso é comportamento, isso é treinado. Não é simplesmente motivar eles para fazer um jogo de complexidade num campo pequeno. A gente vai jogar lá no feriado, que é 7 de setembro, né? Então, o que eu estou muito feliz e o resultado que está dando para a gente é o quê? Que os meninos estão deixando o nível de concentração deles muito alto. Então, o resto acontece naturalmente.